Quinta-feira, tudo bem? Começamos diferente, sentados aqui, porque daqui a pouco eu vou bater um papo com o ex-prefeito de Juara por 7 anos, Carlos Sirena, de vários assuntos, o nosso entrevistado aqui da semana. Eu te convido a partir de agora a nos acompanhar tanto aqui pelo canal 7.1, na sua amplitude, quanto também, lógico, nas nossas redes sociais. Inclusive, vou alertar o pessoal, se quiserem mandar algumas perguntas nas nossas redes, lá o Carlos, ele está disponível para responder. Ele me falou fora do ar aqui, olha, que mandar eu respondo, né? A gente vai abordar aqui vários assuntos, mas você pode entrar nas nossas redes, deixar o seu oi para o Carlos Sirena que está aqui, pode mandar a sua pergunta, fique à vontade, não só nas redes, quanto no WhatsApp também do Grupo Amplitude. 98426-2539. Então, nesse primeiro bloco, um bate-papo com o Carlos Sirena. No segundo bloco, a gente traz várias notícias. Nos bastidores, nossa diretora Jéssica Iacabe, também aí na edição, o nosso amigo João Gabriel Casella. Ou é Casella mesmo, né? Isso. Carlos Sirena, primeiro, direto e reto, bom dia. Obrigado por ter aceito o convite e estar aqui com a gente. Bom dia, Fernando, eu que agradeço. Bom dia, Jéssica, a equipe da TV Amplitude, é um prazer estar aqui. E um bom dia também a você que nos acompanha pela TV Amplitude. E como disse fora do ar aqui, estou inteiramente à sua disposição. Carlão, vamos lá. 7 anos de prefeito e sempre que termina o mandato, uma das primeiras coisas que eu sei que preocupam os gestores é como é que foram as minhas contas? Porque você controla a caneta, como dizem. Mas, ao mesmo tempo, você tem secretários adjuntos, toda uma equipe que trabalha em sua volta e você confia neles, mas pode haver algum vacilo. E, de repente, o Tribunal de Contas do Estado aprovou suas contas sem ressalvas, ou seja, 7 anos, contas aprovadas. Como é que cai essa notícia para o gestor? Opa, tudo certo? Boa pergunta, Fernando. Isso aí é o selo, é o encerramento, é o grande finale, vamos dizer assim, né? Do gestor, porque você trabalha, como você disse, né, senta numa cadeira no prefeito, você tem essa preocupação diária em melhorar a qualidade de vida das pessoas, em trabalhar pela tua cidade. Ao mesmo tempo, você sabe que paralelo a isso, você tem órgãos fiscalizadores, assim como tem a Câmara Municipal, que é óbvio, precisa fiscalizar, e o Tribunal de Contas. O Tribunal de Contas, ele é um órgão extremamente técnico, que no final do ano, ele vai chegar para você e falar, prefeito, você fez a aplicação correta dos recursos, manteve seu índice de folha entre despesa e receita. Ele vem consolidar, na parte burocrática, aquilo que você tanto almeja, pelo menos eu particularmente, em trabalhar da maneira certa, da maneira honesta e concluir sempre, na época de prefeitura, concluir o ano da maneira correta, né, das aplicações certas, e sabendo, claro, que você tem seu CPF envolvido, assim como você falou. Sim. Isso tem uma coisa que a gente preza muito, eu sempre prezei até por origem, por educação, é o crédito. É o meu CPF e meu nome, e vou continuar prezando. Então, quando vem um Tribunal de Contas, ao final do ano, e fala, olha, aprovamos as suas contas, a sua gestão aplicou da maneira correta, com uma ou outra ressalva que sempre tem, claro que tem e vai ter em toda a gestão, mas aplicou da maneira correta. Isso é um alívio e, ao mesmo tempo, a consciência tranquila, um sentimento de dever cumprido. Então, fico feliz por isso, sabe? Porque foram 7 anos. Claro que no percurso aí poderia ter tido algum problema, mas não. Todos os anos foram aprovados e isso nos deixa feliz, volto a repetir, com dever cumprido, porque esse era o propósito. Nós sempre falávamos, Fernando, e eu falei, e aqueles que nos acompanharam nessa vida pública durante esse período sabem, que de trabalhar de forma honesta e tentar o máximo possível fazer as coisas corretas, direitas. É assim que eu aprendi e é assim que eu me mantenho, eu mantenho minha posição. Quando o Tribunal de Contas vem e consolida isso, e fala, beleza, deu certo, para mim é uma felicidade. Ou seja, se um ou outro falar do Carlos, o Carlos do Tribunal de Contas já aprovou as contas, ou seja, o Tribunal de Contas que faz o parecer, que analisa tudo, diz que está ok. Aí não tem nem... Deixa falar, né, Carlos? Não, é normal, né? E quando você se envolve numa vida pública, claro que você tem divergências. Eu sempre trato isso com muita tranquilidade. Foi bom você colocar isso,
Porque eu tenho comigo assim, gente, assumir um cargo de prefeito, um cargo de vereador, qualquer cargo público, você acaba criando desavenças, é muito normal. Mas eu também sempre tratei isso com muita tranquilidade em ter adversários, inimigos não. Mas é normal que alguém questione, ou que fale, ou que até insinue. Mas aí a equipe técnica de um Tribunal de Contas vem e consolida e fala, não, gente, está passada a régua, está tudo certo, e isso realmente vale muito para mim. Bom, a gente vai falar de um tema que eu separei aqui, legado. Porque você entregou a prefeitura aí a praticamente, vamos entrar no 11º mês de mandato do atual gestor. Um dos legados é eu estar sentado aqui hoje. Vou dizer por quê. Porque a TV Amplitude, né, faz parte aí do grupo da Faculdade Ages, que foi na sua gestão, de certa forma, definitivamente implantada, né? Mas o Carlos, agora andando pela cidade como cidadão, de mão dada com a patroa, lá com a Silvia, né? Quando você olha para a cidade, você fala assim, pô, isso aqui é legado da minha gestão. Isso aqui, cara, me dá orgulho. Toda vez que se fala em legado, eu acho essa palavra extremamente importante e eu sempre tento diferenciar. Existem duas coisas, Fernando, e você que tem o pequeno Davi, tem quantos anos? Sim, 3 anos? 6. 6 anos, né? Eu sempre carrego isso comigo. Existe legado e herança. Tem uma diferença grande. Herança é o que você deixa para o seu filho, o que você vai deixar para o Davi. Legado é o que você deixa dentro do coração do Davi. Essa diferença ela é muito grande. Então, legado para mim é uma palavra forte. E como você constrói ou deixa um legado para uma população, você também precisa da população para ter esse retorno. Então, não fiz uma gestão sozinho. Eu quero deixar sempre muito claro isso. Esse legado, ele teve a participação popular, ele teve a participação de pessoas. Foi um conjunto de pessoas, você acabou de citar aqui, meios de comunicação, igrejas, que eu sempre tive um respeito extremamente grande, né? E a população, um conselho que nós montamos lá atrás, que nos ajudou muito. Eu vejo como legado importante, primeiro, nós tínhamos, Fernando, eu vou recapitular aqui de uma maneira bem breve, nós tínhamos uma cidade já meio que descreditada, com problema de infraestrutura tremendo. Graças a Deus, meu amigo Fernando, e a você que nos acompanha, eu gravei muito isso, eu fiz um dossiezinho, até para carregar comigo, talvez um pouco de vaidade, né, um orgulho próprio, que eu quis ter comigo, do que era, do que nós tínhamos e do que foi feito, com a ajuda volto a repetir, de todos, né? Nós tivemos principalmente que mexer na infraestrutura dessa cidade. Não sei se vocês lembram, mas eu tenho as imagens do antes e do depois, que eu gosto muito de rever, às vezes até eu paro em casa sozinho e fico revendo. E para ter a sensação de dever cumprido. Nós tínhamos uma infraestrutura, uma cidade totalmente degradada, né? Tinha ruas acabadas, nós tínhamos bairros que literalmente a pessoa não conseguia entrar em casa. Estou falando aqui para você do Alvorada. Vamos lá na rua Robson Ribeiro, na Várzea Alegre, ou no Alvorada como um todo. Vamos lá no Cruzeiro do Sul, que numa época que nem essa, que nós já tivemos a primeira chuva, já uma chuva forte, tinha pessoa que não conseguia entrar em casa. E lá também tem uma creche, que faz parte do legado que nós deixamos. Ou vamos lá no Porto Seguro, no Portal das Flores. Porto Seguro, gente, você que mora aí, porventura está me assistindo, também lembra bem como era a erosão na frente da casa das pessoas, não tinha condições de entrar em casa. A casa da Jéssica valorizou, passou asfalto, rapaz. Você mora lá, Jéssica? Legal, que bom. Talvez você lembre como era lá o Porto Seguro, né? E o Portal das Flores, que hoje também tem uma UBS. Está lá atendendo o povo, desvinculou um pouquinho ali do Jardim América, distribuiu um pouquinho da demanda, né? E aí vamos para a revitalização da nossa avenida, aí vamos para o interior, foram mais de 900 tubos colocados em problemas crônicos. Carlos Sireno, você resolveu os problemas da cidade, do município inteiro? Claro que não. Claro que não. Tem muita coisa a ser feita, claro. Mas eu estou me atendo aqui à parte que nós fizemos, né? Que o grupo, que as pessoas fizeram. Isso, essa revitalização da avenida. Uma outra coisa que eu acho extremamente importante, Fernando, e você que nos acompanha, quando eu disse que a cidade... Talvez seja um termo assim forte, mas estava aqui quase muitas coisas em ruínas. As nossas avenidas, a Arinos e a Ayrton Senna, você olhava aquele ginásio de esportes Júlio Serena ali,
estava uma estrutura degradada, lá apodrecendo. Você ia lá no centro de reabilitação, centro de fisioterapia, ali perto do cemitério, também abandonado. Aquele posto de assistência médica ali em frente à antiga feira velha, também abandonado. Então nós tínhamos, era deprimente você ver estruturas, dinheiro público que foi conduzido para o município e estava lá abandonado, e a população não poder usar. Então, um prejuízo de toda forma. O povo não podia usar e o dinheiro havia sido gasto ali. Então, a recuperação dessas obras, penso eu que trouxe até uma melhor autoestima para a nossa população. Então, enxergo basicamente esse legado em termos de infraestrutura. Mas também eu quero lembrar que nós tínhamos, já que você colocou, isso nós tínhamos uma Juara um pouquinho descreditada. Esse é o termo, tá? Juara estava no Serasa, Carlos? Nós tínhamos, quando eu assumi, Fernando, meio que leigo da máquina pública, eu afirmo isso, eu costumo falar que eu sou um peão diplomado, com muito orgulho. Eu sou zootecnista, mas sempre minha atividade foi rural, foi primária, então eu não tinha esse conhecimento da máquina pública. Quando me deparei com nós nos deparamos com aqueles problemas de infraestrutura toda, falei, gente, preciso melhorar essa cidade, pelo amor de Deus, nós estamos virando motivo de chacota, principalmente aqui da cidade vizinha de Juína, na época que me falavam muito. Eu fui até uma instituição bancária, não vou falar aqui o nome, não preciso fazer propaganda da instituição bancária. Fui lá e falei com o gerente, falei, olha, existe maneira da Prefeitura Municipal de Juara contrair um empréstimo para tapar buraco, para melhorar, para... A pessoa olhou para mim e falou assim, amigão, você tem noção bem do que é crédito? Eu falei, tenho. E você que está me assistindo deve ter também, né? Quando você chega numa loja e a pessoa da loja fala, olha, teu crédito está abalado, não tem... É ruim, né? É ruim, é uma sensação muito ruim. E a gerente da instituição na época falou para mim, ó, a prefeitura tem aproximadamente 48, mais de 40 Serasa. Não tinha crédito. Estava com o crédito abalado. Consequentemente, você não conseguia trazer o empréstimo. Eu cheguei em casa e falei, dá vontade de chorar. Falei, como que você faz? Bom, mas já que está sentado nessa cadeira, né, é necessário que vá à luta. Assumiu. Eu costumo falar que prefeitura o prefeito senta, é o casamento com uma viúva. Meu amigo Fernando. Carregada de filhos, né? Inclusive, aí como eu havia feito o casamento por opção, né? Se você casar pressionado é uma coisa. Agora não, fui ser candidato, assumi como não podia ser diferente, então que assuma os filhos, e foi assim que nós fizemos. Aí começou uma peregrinação a nível de estado, de Brasília, para tentar buscar esse recurso. E ainda nesse intervalo, nós tivemos a pandemia. Então toda uma gama de coisas que fez com muita determinação, muita luta, mas muita ajuda das pessoas. Eu sou e serei eternamente grato ao povo de Juara pela mudança que nós acreditamos que essa cidade teve. Falando de saúde e educação, como é que você avalia a saúde e a educação, que são dois pilares da sociedade, quando o Carlos assumiu e quando o Carlos entregou? Perfeito. Poderia ter evoluído mais? Poderia. Mas o que foi possível ser feito, foi feito. E volto a repetir. Principalmente naquela época da pandemia. Nós tivemos momentos, gente, que nós tínhamos 2 caminhonetes da prefeitura e uma F4000 locada buscando oxigênio lá em Sinop. Aí chegava aquela insegurança e pressão, não vai vir oxigênio, já pensou perder vida. Por causa disso, aí nós tivemos e aqui eu atribuo essa brilhante ideia da Silvia Sirena na época, em transformar ali perto da feira, onde é o posto de assistência médica hoje, transformar num hospital-campanha, onde as pessoas da Covid, acometidas pela Covid, foram tratadas lá. Então poderia, porém, isso foi atacado ali, a Covid, nós tivemos uma atenção especial. A saúde poderia ter evoluído mais? Acredito que poderia, mas foi feita uma reforma do hospital municipal graças a um conselho gestor, aos amigos do hospital que abraçaram, mas nós tínhamos uma preocupação inicial com a infraestrutura. Então tivemos essa dedicação. E hoje eu acredito que foi certo, porque se você pega um bairro como Porto Seguro, Portal, aquilo que eu já citei, Cruzeiro do Sul, Alvorada, que não tinha asfalto, poeira, trazendo problema de saúde respiratória para as crianças, para as pessoas idosas, todo o tempo. Acabava caindo lá no hospital. Falava, vamos tentar amenizar pelo menos isso.
a infraestrutura para que agora, na próxima gestão, e agora o prefeito atual tem condição e muito mais de atuar na saúde, de atuar na educação, mesmo nós tendo comprado alguns ônibus, melhorando a condição de transporte e melhorando também as estradas, que pegamos em situação precária, mas agora o prefeito atual tem essa condição de atacar outros lados. A saúde, por exemplo, é um deles, e que precisa, e ao meu ver, precisa ser, principalmente na questão de especialidade. Então nós melhoramos a infraestrutura, volta a falar em asfalto, que ficou 5% dessa cidade para ser asfaltado. Algumas ruas, aqui no bairro chamado das Polacas, a rua Fortaleza e Vitória, ali perto do prédio que seria a Câmara, algumas ruas ficaram, mas pouquíssima coisa. Então a infraestrutura foi eliminada. Essa preocupação no caminhão-pipa ir lá molhar o Porto Seguro, na época da poeira, não se tem mais. Então penso eu que foi uma evolução muito grande, pulamos essa etapa e a gestão atual ela pode, agora tem condições de trabalhar mais na saúde e educação, se essa for a vontade. Daqui a pouquinho a gente vai falar sobre a possível pré-candidatura que já está em alguns sites desde a semana passada. Mas antes disso, o senhor citou a sua atual gestão. Eu cansei de ouvir o Carlos falando que torce muito pelo mandato, principalmente do Ney. Citam o Ney, né? Mas principalmente do Ney, por ser seu amigo, compadre. E você foi o padrinho político dele, não tem outro nome, né? Você o apadrinhou, ele foi seu vice, seu companheiro por tantos anos. Então, eu quero perguntar, o cidadão Carlos, como é que o cidadão Carlos avalia a gestão Ney? Agora o senhor não está mais como político, e sim como cidadão. Vamos lá, meu amigo Fernando, eu falei para você antes aqui sentado que eu não fugiria de nenhuma pergunta. Meu sistema, sistema simples que eu não vou mudar, então não vou fugir da pergunta. Você está perguntando para o cidadão Carlos, é isso? O cidadão Carlos vê hoje com preocupação, com muita preocupação, e posso olhar no olho de cada um de vocês que está me assistindo, porque saí na rua, lógico, e avalizei a gestão. Torço, assim como o Fernando falou, sou um torcedor para que as coisas evoluam e que Juara continue ocupando esse espaço que é de direito dela. Se nós somos a 18ª cidade num estado que tem 142 municípios, nós não somos uma currutela, nós somos uma cidade já forte, que precisa ter o direito de ocupar o seu espaço. Isso nós precisamos. Então eu vejo com muita preocupação. Claro que cada um tem um jeito de administrar. O nosso jeito era um, e a atual gestão é outra. Eu vejo algumas pessoas na rua que me abordam todo dia que eu saio na rua. Alguns contentes, outros, uma grande parte, eu tenho visto muita gente que não demonstra esse contentamento. Então, algumas coisas eu mudaria. Óbvio, volto a repetir, você perguntou para o cidadão. Certo. Né? Que até então eu não sou prefeito, mas eu vejo com um pouquinho de preocupação e algumas coisas eu faria diferente. Por exemplo, posso perguntar? Vai lá. Se tem alguma coisa que você faria diferente, já que você... Bora lá. O cidadão, vai lá, o cidadão tem direito de falar. Então tá bom, então o cidadão Carlos vai falar o que faria diferente. Eu vejo o prefeito, com todo respeito ao profissional que sempre foi dentro do seu estabelecimento comercial, né, gente boa e tal, eu vejo o prefeito precisa assumir aquela cadeira. Como eu disse no começo, quando você entra numa prefeitura, casa-se com uma viúva e assuma os filhos, né? Filho é educação, é saúde, é estrada, mas assuma. Uma população, 75%, salvo engano, sim, depositou esse voto. Então você tem que assumir, protagonizar. Você não pode terceirizar. Eu vou lá para você, Fernando, olha, o prefeito Fernando, e você, peraí, eu vou ver aqui. Não, tem que assumir. Então veja essa postura de liderança de um pouquinho apática. Precisa assumir essa cadeira, esse posto. E vejo também algumas coisas que exigem mais dedicação. Se permite, eu vou fazer uma crítica que ela seja construtiva, né? Não estou aqui para... Mas é uma crítica construtiva. Toma muito cuidado em não vender sonhos. Muito cuidado. Eu tenho isso comigo. Não estou dizendo que eu sou o dono da verdade. Não tenho essa pretensão. Essa é a opinião minha porque o Fernando me perguntou. Como é que vende sonho, Carlos?
acreditar, sair daqui e viajar. Eu tenho visto muito o prefeito e o vice viajando junto. Também vai aqui minha consideração, nem sei se tem essa necessidade. De repente um pode ficar e o outro viajar sozinho. Não sei, mas tá bom. É o que eu falei, a gestão é deles e não é minha, né? E eu tenho mais é que respeitar. Mas vai lá e faz uma divulgação de possíveis acontecimentos. A gente acaba acreditando, tem que tomar muito cuidado com isso. Volto a repetir a minha opinião. Exemplo, eu sempre falava na gestão de não inaugurar placa e não vender sonho. A única obra, pedra fundamental que nós inauguramos foi quando a vinda do ministro Fávoro aqui, a vinda de um ministro, que na época foi uma luta extremamente grande também da Silvia Sirena, com 100 casinhas que estão saindo ali na saída do Jaú, né? No Santa Terezinha 2 ali. E foi inaugurada essa pedra fundamental pela vinda do ministro. Mas a obra já estava o terreno doado, a parte burocrática toda ela vencida e o recurso assegurado. Tanto é que as casinhas estão saindo. Foi a única. Senão, eu acredito muito... Fernando, você é do meio de comunicação. A gente tem que tomar muito cuidado com vídeos. Isso é a minha, eu volto a repetir minha opinião de novo. Eu faço um vídeo numa cidade vizinha. Olha, isso aqui, o que vocês acham? É bom? Se é bom, olha, traz para a tua cidade. Implanta lá e pronto. Então, eu tenho muito receio disso. E muita divulgação midiática. Entende? Que isso, Deus queira que todas essas viagens, que todas essas divulgações, elas aconteçam lá na frente, senão acaba virando frustração de um povo. Então, essa é a minha colocação. Carlos, já se cogitava, você já falou disso em outros veículos de comunicação há tempos atrás, mas agora se ventila cada vez mais forte a sua possível pré-candidatura. Porque tem todo um processo, é uma pré-candidatura. Você sempre usou o termo que primeiro depende da sua família, você, a Silvia e seus filhos. Depende de Deus, não sei nem se eu vou estar vivo amanhã. Família e da vontade de um partido, de uma população. Mas recentemente saiu na Gazeta, saiu no portal do Ronilson, lá no RD News, que é o maior blog do estado, que a própria Janaína já manifestou que você seria o candidato dela, ela ainda ao Senado, e outros grupos falando, o Carlos é o nosso pré-candidato a deputado. Como é que você vê esse momento? Pronto e feliz. Duas colocações. Pronto e feliz. Pronto até porque 7 anos de mandato nos deu uma experiência que ela pode ser ampliada a nível de Estado, e eu até não diria Estado todo, eu diria mais uma questão regional. Porque os problemas eu considero muito... Acho até que deveriam ser assim, sabe? O Estado do Mato Grosso é muito grande e os representantes deveriam se preocupar mais com a regionalização. Os problemas são comuns. Vamos pegar o Vale do Juruena, por exemplo. Os problemas são comuns, igual o Vale do Arinos. É a ponte que cai, é o transporte escolar, é a saúde, é a hemodiálise. São problemas comuns, eu vivi isso durante 7 anos. Então, pronto nesse quesito, de questão de experiência. E feliz, Fernando, pelo nome ser lembrado. Volto a repetir aquilo que você acabou de colocar, e eu vou levar isso o resto da vida, né? Como eu acredito muito em Deus, então Deus ali vai te colocar, não sei se eu estou vivo amanhã, né? Depois vem a família, que é um ponto extremamente importante. Depois vem a população, depois vem a questão partidária. Com esses apoios que você acabou de falar, quando eu vi essa notícia na RD News, foi, né? Sim. RD News, que a Janaína teria falado, eu até tive a liberdade, à noite eu vi isso, tinha chegado à noite, e liguei para ela, porque eu fiquei com receio, como esse mundo, ele é mundo político, você sabe disso, ele é cheio de armadilhinhas, né? Cheio de coisas assim. Eu falei, será que existe algum fundo de verdade nisso? Eu liguei para ela, falei, Janaína, eu estou vendo uma reportagem. Ela falou assim, não, fui eu que falei. Realmente, o repórter perguntou e eu falei. Então, eu fico feliz pelo nome lembrado. Vou aqui também falar para você que hoje é quinta, né? Sim. Anteontem recebi a ligação de um outro deputado, não vou aqui falar o nome porque... para não gerar polêmica, falou em política e tudo gera polêmica. Esse outro deputado porque hoje eu estou sem partido, Fernando. Sim. Estou sem partido, né? Esse outro deputado me ligando, falou, olha, vem para o nosso partido, você tem uma chance, a gente tem conversado nas regiões, no Vale do Juruena, no Vale do Arinos, em outras localidades, mais nesse nortão aqui. E, Carlos,
isso palavras dele, né? Vocês em Juara, você, teu conselho, teu povo fez uma gestão boa e nós gostaríamos que você participasse a nível de Estado. Então, isso é gratificante, por isso eu te respondi, estou pronto e estou feliz com os apoios. Agora, daqui para frente, a gente tem que fazer essa avaliação. O Carlos citou agora há pouco 142 cidades no Mato Grosso. Deixa eu trazer uma curiosidade aqui jornalística. Desde 1996, portanto, ano que vem celebram-se 30 anos, apenas 4 cidades sempre tiveram representantes na Assembleia. Cuiabá e Várzea Grande, Rondonópolis e Juara. São as únicas 4 cidades das 142, começando lá com o primeiro mandato de Zé Riva, que tiveram representantes por 30 anos. É muito gratificante esse dado, porque olha o tamanho que são as outras e olha como é o nosso município, Juara, pequeno, né? Então, não estou aqui falando, não, mas por que não, mais uma vez, Juara ter um representante? Continuar esse informação importante essa tua, uma coisa é fato, que nós não devemos deixar de protagonizar. Acabamos de falar agora aqui, somos a 18ª cidade de um estado que tem 142 municípios. Nós não podemos, não devemos, e eu como juarense apaixonado, tudo que eu tenho está aqui, eu sempre vou bater nessa tecla. Que alguém aí se habilite, né? Porque a gente tem que ser protagonista, não podemos ser coadjuvante, não. Nós deixamos aquela condição de cidadezinha pequena e precisamos ocupar o espaço que nós merecemos no Estado. Deixa eu perguntar aqui de onde vem um outro dom do Carlos, sabe por quê? Porque depois que o Carlos saiu do mandato, de vez em quando a gente se encontra aí nas ruas e tudo mais, eu olho ele na gleba, como gosta de dizer a Silvia lá, falando, ei Silvia, tá me devendo uma cuca, hein? Então eu... Acabou de me cobrar aqui, Silvio, cobrou ali e agora tá cobrando ao vivo. E aí eu vejo ele na gleba, mas quando eu te encontro na rua é numa festa fazendo leilão. De onde veio o dom leiloeiro do Carlos Sirena? Festa dos Barbosa, Jaú, de onde veio o dom leiloeiro? Eu vou te responder, obrigado pela pergunta, tá? Deixa eu te falar uma coisa, vamos começar lá um pouquinho de trás, só para incrementar um pouquinho mais a pergunta aqui do Fernando. Tem um ditado antigo que ele diz o seguinte, dê o poder a uma pessoa que você vai descobrir o caráter dele. Eu tenho com isso e já ouvi muito isso, você já deve ter ouvido, e você que está me acompanhando deve ter ouvido muito isso. O que eu quero dizer? Eu não levo isso para as outras pessoas. Eu trouxe isso para mim. Então não posso, o Carlos Sirena esteve como prefeito durante 7 anos, eu não posso, pelo cargo, mudar a minha personalidade, ou a maneira com que eu fui educado, a maneira que eu venho conduzindo minha vida, desde quando meu pai lá em Planaltina, lá 60 anos atrás, trabalhava numa festa de igreja e levava a gente de mão dada, trabalhar, presidente da igreja, tal. Eu acredito muito nas igrejas, como todas elas, tenho minha crença, minha crença, né? Mas acredito e respeito todos e a sociedade precisa muito das igrejas. Mas voltando a esse assunto, então você não pode, o cargo não pode influenciar na tua personalidade. Pelo contrário, você vai lá e cumpra a função que lhe foi dada, com honestidade, com decência, né? Tentando fazer o melhor possível, dentro dos defeitos humanos que tem, mas mantenha a sua linha, o seu perfil. E eu era o Carlos antes, Fernando, de ser prefeito, o Carlos durante o período de prefeitura e o Carlos hoje. Eu não vou conseguir largar isso. Cargo algum influencia na minha personalidade, não vai influenciar. E, cara, quer ser sincero, pensa num trem bom que eu gosto. Quando você está ali no meio das pessoas, a última festa que nós participamos, acho que você estava lá no Jaú, né? É bom você ver um grupo de pessoas ali trabalhando em prol daquilo ali, do bem comum, da construção do barracão, da melhoria da igreja, da construção da churrasqueira nova. É tão bom ver isso. A comunidade se unir para produzir frutos para a própria comunidade. Eu tenho isso comigo, não vou mudar a minha personalidade, então isso vem de criança. Respondendo a sua pergunta, vem lá de trás, já está impregnado e eu devo continuar assim até morrer. É legal que depois que acaba o leilão, ele pega a Silvia e passa a noite inteira dançando, rapaz. Não acaba no leilão, não. E pensa numa coisa boa, para esses bailão, cá entre nós, mas é gostoso, né? Você tá ali, fica uma situação bem igualitária, vamos dizer assim, sabe? Não tem aquela questão de maior ou menor, é tudo igual, é gostoso. Só com um shotão lá, é bom, a gente gosta, e a Silvia também me acompanha muito e gosta também.
Ô, Jéssica, tem alguma colocação aí nas redes? Alguma coisa que é demais? Vamos colocar lá então? 12:02, nós temos uns 3, 4 minutos. Vamos lá ver nas redes ali. O tempo voa, hein, gente? Vai aparecer já já aí na sua tela. E obrigado pelo carinho de cada um de vocês acompanhando aqui a TV Amplitude. Boa tarde, Fernando. Boa tarde, Carlos. Se for candidato aprovado pela minha família, foi um bom prefeito, vai ser um bom deputado. Inês Briula. Obrigado, Inês. Olha que legal, né? Fernando, o cara está ouvindo, assistindo a gente. Tá, vocês são várias pessoas, vão chegando ali. Ah, tá lá, Zilma. Fernando, aqui no Jardim Paranaguá, eu agradeço pelo asfalto que nós ganhamos. Esperamos muito em ter o nosso prefeito Carlos Rua Sirena. Taqueda, hein? Será que é lá? A Rua Taqueda, eu lembro que era Taqueda, acho que é o nome, era Taqueda, né? Não tinha asfalto, ele passava em frente ao posto de saúde. Paranaguá, obrigado, Zilma. Que legal, que legal. Vamos... A Jéssica vai dando os oks, a gente vai olhando para as redes aqui, que aqui estamos em 4 redes ao mesmo tempo, então vai carregando ali. Mas é gostoso essa participação aí do público. Que bom rever o ex-prefeito Carlos na TV. A Rosa Marques do Itapuã. Oi, Rosa, obrigado pelo carinho. Que legal. Ô, Carlos, deixa eu fazer uma pergunta para você. Eu vi uma matéria hoje no grupo aí de WhatsApp, não quero polemizar, mas eu sempre gosto de terminar com uma polêmica, né? Lá vem, Fernando. Pessoal falando de diárias aí, né? Eu vi que na sua Diárias? Quando viaja, as diárias tá. de prefeito e tal. Tá. Eu vi que na sua gestão você gastou 88 mil em 7 anos de mandato, tá lá no portal Transparência. Esse valor já foi praticamente gasto esse ano, né? Como é que você economizava tanto em diária? Nossa, que pergunta é essa, hein? Você viu 88 mil... Os seus 7 anos você gastou esse valor. Já foram gastos portal 70... Transparência, tá tudo lá, é fácil do cidadão. Foi gasto 70 mil esse ano em 10 meses, né? Bom. No mesmo cargo. Como é que você economizava? Beleza. Ou subiu tudo? Não, vamos lá. Não é que subiu tudo, não. Como que economizava? Primeiro, quando eu volto a falar, quando nós assumimos a prefeitura, estava numa situação extremamente precária, muito ruim. Então, eu não posso exigir de um servidor público, que nos ajudaram muito, a equipe técnica da prefeitura, e o servidor, eu tenho uma gratidão especial. Eu não posso exigir da pessoa se você não cortar na própria carne. Então, eu tenho isso comigo. O que o executivo tem que fazer? Olha, a situação não estava boa, eu fazia muito isso, tá bom. Eu não viajo também. Vamos sentar, vamos abraçar esse trem aqui, resolver os problemas e viajar só à medida do possível. Porque senão você não dá exemplo. Imagina um pai alcoólatra e chega em casa e fala para o filho, você nunca vai beber, hein? Você tem que... Então tem que dar exemplo. As palavras convencem, mas os exemplos arrastam. Então eu fazia dessa forma. Procurava economizar, sim, no começo. Até eu lembro que no começo viajei muito pouco. De 80, você falou que tem 88 mil, né? Em 7 anos. Eu não sei como é que está hoje, a situação das diárias de hoje, mas eu não tenho acompanhado. Mas eu enxergo que eu fazia sempre isso como um exemplo. Chegavam algumas pessoas, nós precisamos viajar para Cuiabá. Eu falei, amigo, não dá. Vamos sofrer esse período, depois a gente começa um pouquinho mais de regalia com diária. Porque, queira ou não, se a situação está difícil, você tem que cortar na própria carne para dar exemplo. Antes de encerrar, eu tenho que fazer essa pergunta, senão daqui a pouco o pessoal está cobrando. Qual que é a sua avaliação do assunto do momento em Juara nos últimos meses, que é a CPI da saúde? Sou plenamente a favor da CPI. Precisa ser feita. Ela é a função do vereador. Essa é a verdade, função fiscalizadora. Talvez a gestão tenha pecado um pouquinho, talvez não fosse nem necessário a CPI, se fosse na nossa época nós não tivemos nenhuma. Não tivemos, graças a Deus, nenhum escândalo a nível de Juara, de prefeitura, porque a gente antevia. Surge o problema, vai lá e corrige. É uma pena que se tenha que ter CPI para identificar um problema. É uma pena. Porém, os vereadores estão na função deles de forma correta e eu sou totalmente a favor. Que seja apurado, nunca, sempre de uma maneira imparcial, né? Claro, que sejam punidos as pessoas que eventualmente tenham cometido os erros. Sem dúvida alguma. Mas eu volto a repetir. É bom sempre que a gestão esteja atuante, que o bom seria se não precisasse, né? Mas se foi necessário, parabéns aos vereadores. Tem que fazer mesmo, levantar, apurar, e que se tiver alguém que tenha cometido erro, que tenha prejudicado a população, que tenha dado
prejuízo ao cofre público, que seja punido. Sou plenamente a favor. Carlão, bom te ver novamente. Nosso tempo passou rápido aí, né? A gente falou de vários assuntos. Quem sabe eu volto a te ver aqui já como o ano que vem como um deputado ou um candidato oficializado. Existe uma pré-candidatura. Tem tudo uma rua, pré-candidatura, né? Conversando, né? Mas quero agradecer também em nome do Clóvis. Recentemente eu vi que o Clóvis compartilhou, ou você e o Clóvis trocaram lá. Como é que o Clóvis gosta de falar, Jéssica? A palavra que o Clóvis diz, collab, né? Fizeram um collab no Instagram mostrando a história da Clóvis AGES. É um baita empreendedor, tá? Abraço, Clóvis. Um baita empreendedor, ele vislumbra as coisas no futuro, tanto aí que está aí a AGES, está aqui a emissora. Então eu tenho que parabenizar. Valeu a pena ter ido lá apoiar a AGES. Sem dúvida alguma, óbvio. Educação é o princípio básico para você mudar uma questão de município, de estado, de país. Antes de ir embora, vai lá. Eu vi hoje que foi lançada a licitação para o dia 5, vai ser o resultado, né? Da rodoviária, que era um sonho da sua gestão. Certo. E acho que é esse assunto e também, é esse que eu quero falar. E tem outras obras que estão sendo lançadas que já eram trabalhos da sua gestão junto com o Ney, e agora o Ney dando continuidade. Mas falando da rodoviária, um sonho, né? Vamos fazer até um pouco de justiça aqui, porque existiu uma Câmara de Vereadores no passado, Sim. que trabalhou com oposições, Marta, né? com situações. A Marta Alpiazzi é realmente a mãe da se rodoviária. é que se pode falar isso, né? A mãe da rodoviária. Ela teve um papel fundamental. É só fazendo justiça. Mas obras que ficaram aí, Continental ficou com dinheiro em conta com a obra em andamento. Jardim Ubirajara, aqui perto do Lions, com a Avenida Walter Lauro, ficou com dinheiro em conta e a obra em andamento. O posto da Polícia Militar que está saindo ali depois da Crivale, o terreno foi doado na época, na gestão passada, graças a Deus está saindo do papel, está em construção. Bombeiro, né? E uma das coisas que isso eu levo comigo, que eu sempre tenho, não tenho como eu não citar o nome da Silvia Sirena, porque por várias vezes ela chegava para mim, não podia ser diferente, né? Lá em casa e falava, ó, se não proporcionar um pouquinho de habitação, eu vou sair. Ela falava, eu vou sair dessa gestão triste, que a gente precisava melhorar a moradia de pelo menos um pouco, fazer a nossa parte. Então são as 100 casinhas, que também ficou tudo certo e também, graças a Deus, está em andamento. Então, basicamente, são essas obras. Continental, Ubirajara, Avenida Walter Lauro, as casinhas, rodoviária e o posto da Polícia Militar. E a implantação do bombeiro, que era um sonho antigo, né? Também. Tem mais uma? Vamos lá, a Jéssica autorizou, ela que manda aqui, a gente só obedece. Quem manda aqui é a mulherada. Quem manda mesmo é a mulher, né? Isso você não tenha dúvida, né? Fernando Antônio, uma ótima semana para você e para o nosso irmão Carlos Sirena. Eu chamo ele de irmão porque ele está comigo na igreja sempre. Railda Pereira. Oi, Railda. Que bom. Da mesma forma. Muito obrigado pelo carinho. Esse carinho, você vê que não chegou nenhuma crítica, né? E a Jéssica estava autorizada a colocar, se chegasse. Esse carinho. Chegou mais lá, ó. Boa tarde, Fernando. Agora, falei, Cris, chegou uma lá. Carlos, uma senhora de 86 anos precisa de uma tomografia. Foi encaminhada para a Barra do Garça, só para fazer a tomografia, pela Secretaria de Saúde. Tem que pegar ônibus na rodoviária, ela tem 86 anos. O senhor acha certo? Não. Principalmente pela idade dela. Não é desumano. E volto a repetir, tenho que entender o caso. Eu estou ouvindo o relato de quem é? Jona Hara. Jona Hara. Eu estou ouvindo o seu relato. Não acho certo, de forma alguma. Porque tem tomografia aqui? Tem. E até porque, Fernando, nós temos que entender aquilo que eu acabei de falar. Nós estamos falando de um município que tem 40 mil habitantes. Então, óbvio que eu estou vendo aqui, mas não, se a pergunta é essa, não acho certo, de forma alguma. 86 anos, já fez muito pelo nosso município, tenho certeza, e merece um pouco mais de consideração. Alguém te mandando um abraço, grande abraço para o meu amigo Carlos Sirena, do seu amigo pastor Clériston Cavalcante. Meu amigo pastor Clériston, está lá em Paranatinga. Assistindo? Que bom, muito obrigado pelo carinho. Olha, saudade do senhor. Que legal, gente. Falando nisso, você foi ver seu pai esses dias, né? Tá com quantos anos? 95 anos. 95? Fernando, se eu te falar que tá dirigindo, cara, sai meio escondidinho com o carro, claro que quem tiver na frente é melhor que se afaste, né? Mas como a cidade é pequena, todo mundo conhece ele e vai embora de boa. Carlão, obrigado. Espaço aberto para as suas considerações finais. Deixa eu ver, peraí. Parabéns, sempre contribuindo com a coletividade, ex-prefeito e a revelação da política a nível de Estado e Brasília. Deus no comando. A ex-vereadora Dita.
Ô, Dita, tá melhor de saúde, Dita? Grande abraço, obrigado pelo carinho também. Marcelo Caiabi lá, apareceu lá, pessoal. Marcelinho? Marcelo Caiabi, tem meu voto já, ó. Ô, Marcelinho. Grande abraço para os irmãos indígenas aí, todas as etnias e as aldeias. Rapaz, a gente deixar, né? Não para mais não. E a Jéssica, daqui a pouco, ela puxa a orelha. Fernando, Obrigado, parabéns Carlão. pelo teu profissionalismo, cara. Fico feliz. Além de um bom profissional, você é um companheiro. E continue prestando esse serviço, principalmente para tentar melhorar a qualidade de vida das pessoas. Acho que é a nossa função aqui na Terra. Nós viemos para servir e é assim que a gente deve agir. Jéssica, tem que pagar a coca pra ele, que eu sei que a sua casa dobrou de valor depois do asfalto no Porto Que Seguro. rua você mora, Jéssica? Lá no Porto Seguro? Ah, Chapuri, viu? legal. Gente, a gente volta depois do intervalo. Esse foi Carlos Sirena ao vivo aqui com a gente.